Olá! Na última aula você aprendeu o decorator com parâmetro, mas ainda tem um pequeno detalhe para a gente arrumar aqui. Esta FMT utiliza o valor padrão que já está sendo passado na função. Então você poderia utilizar o decorator sem passar este parâmetro, porque se você não passa nada, efetivamente ele vai utilizar o valor default que está aqui presente. Contudo, acontece que o seu usuário possivelmente pode esquecer de colocar esse parêntese. E aí você tem um problema, porque se você utilizar o açúcar sintático agora, do decorator, quem vai ser passado como parâmetro será a mochileiro. E aí você vai ter um erro, esse código vai ter um erro porque ele não vai conseguir ser executado. Porque basicamente o que está acontecendo aqui, você está passando a mochileiro como parâmetro para logar, então ele vai receber como FMT, e aí na prática, como ele já retorna aqui o decorator, ele vai substituir a função mochileiro pelo decorator, que não é o que a gente queria. Na realidade, quando você executa dessa forma, eu queria aplicar o decorator à função f que foi recebida aqui como este primeiro parâmetro. Para resolver isso, tem inclusive no livro Python Cookbook uma receita muito boa. O David Beasley, nesse livro, indica para você fazer primeiro, receber os parâmetros sempre de forma nomeada. Para fazer isso, você coloca sempre um asterisco aqui na frente. Ou seja, o FMT, nesse caso, sempre vai ter que ser passado de forma nomeada. E aí, a gente tem dois casos aqui. No caso em que o parâmetro é passado, a função já está funcionando como deveria, que é esse caso aqui da linha 22. Contudo, para esse caso em que o parâmetro não é passado, a gente vai ter que tratar. Para identificar esses dois casos, eu vou considerar que a função a ser decorada se chama fn, só para diferenciar do valor desse parâmetro que está aqui. E aí eu vou colocar inclusive um valor padrão para ela de known, ou seja, se fn for known, significa que você executou a função logar passando apenas o fmt. É este caso aqui de baixo. Agora, se fn não for known, significa que você tem esse caso aqui de cima, em que você quer decorar esta função. Como o segundo caso já funciona, você pode fazer o quê? Se fn não for nulo, que é o caso da linha 17, quando você recebe a função como parâmetro, você quer aplicar a logar justamente da forma que estava funcionando com o parâmetro. Então o que você pode fazer? Você pode passar a própria logar como parâmetro aqui, passando o fmt como parâmetro, porque caso alguém altere o valor default, você vai estar aplicando este valor default. E aí lembre-se do que vai acontecer aqui. Deixa eu até lembrar de colocar o return. A função logar aqui é executada. Quando ela executar, ela vai justamente retornar este decorator que está aqui. O que esse decorator precisa para funcionar? Precisa receber a função que vai ser decorada como parâmetro, que nesse caso é a nossa fn. Então o que eu vou fazer? Vou passar a fn como parâmetro. Veja que no fundo, quando a gente aplica esta receita, eu estou executando a parte do decorator da maneira explícita e não com açúcar sintático, ou seja, logar é executada passando a função como parâmetro, fn. Eu vou efetivamente executar a mesma função que acontece aqui embaixo, que é fazer o quê? Executar a logar passando o parâmetro fmt, e o resultado disso, que vai ser o objeto decorator, eu vou passar a função a ser decorada. Vamos de novo investigar aqui como vai ficar a execução com os breakpoints. É bem importante você entender o fluxo de execução aqui. No caso aqui eu só cometi um erro. Na verdade é is not known. Então eu vou executar novamente. Então venho aqui, olha. Então, nesse caso, o fn não é nulo, significa que ele está sendo executado sem utilizar o abre e fecha parênteses, ou seja, como um decorator o logar. Então, o que eu faço? Vou executar a própria logar
passando FMT como parâmetro. Então, primeiro ele vai executar esta primeira porção aqui. Executando, ele vai lá para a linha 6. Veja que agora o Fn é nulo, porque eu passei o FMT aqui como parâmetro. Ele então não vai parar nesse isNotKnown, vai produzir a função decorator, que faz referência ao f, vai retornar esta função. Então, neste momento, o decorator foi retornado como resultado da execução desta porção aqui de código. Quando ele faz isso, ele vai pegar a decorator e já vai executar passando fn como parâmetro. Fn é aquela que fazia referência ao mochileiro. Então o f é esse mochileiro, ele vai executar corretamente, retornar a executar com tempo, que é a função original, vai retornar isto como valor, que efetivamente vai modificar a mochileiro original. O logar continua da mesma forma que estava antes, né? A única diferença é que a gente tem aquele if. Então ele já vai passar direto pelo if, porque nesse caso eu passei aqui o parâmetro. Veja que ele funciona numa boa e você tem a execução correta aí do código. Deixa eu liberar aqui a execução. Veja aqui no console, tudo funcionando como deveria. Então, com este complemento que aqui se encontra, você pode ter o seu decorator sendo utilizado sem parâmetro nenhum, ou mesmo que o usuário esqueça e coloque o abre e fecha parâmetro, ele ainda vai continuar funcionando da mesma maneira. Então, agora sim você tem o tipo de decorator que é o mais complexo, onde inclusive os parâmetros que ele recebe são opcionais e o usuário do seu decorator vai ter o código funcionando independente se ele utilizar aqui os parênteses ou não.